Um conto a ser lembrado. Fugindo de suas responsabilidades, Jerini fingia estar desmaiado, podendo assim ouvir que situação ele havia se enfiado, como já previa. A Ingrid não falava seu idioma mais, Jerini conseguia conversar com ela. Uma prova que aquelas duas se dariam bem juntas. Ele realmente devia ter fugido, em vez de ficar e se envolver. Humanos no meio de seres de outra raça sempre causava morte e discórdia entre ambos os povos. Elas estavam com sono depois deste dia tão movimentado, esperando por um bom tempo já tinha provas que estavam dormindo, ainda bem que elas não tentaram acordá-lo. Sendo sorrateiro, pegou apenas o que era necessário e saiu sem dificuldade. Suas habilidades provavam superar até os sentidos de seres sagrados. Andando apressadamente com a luz da lua, repensava para que direção deveria ir. O oceano era o mais perto e sempre conseguia um trabalho recolhendo esferas do núcleo de gosmas vivas que só aquele oceano trazia. Podia-se dizer que era o único trabalho honesto e também o entediante que tinha, conhecendo um atalho foi sem demora. Muitos davam volta na montanha, mas havia dentro dela um túnel que há muito tempo foi feito por um feitiço de perfuração. Com ele havia pequenos riscos do que encontraria, mas em um espaço pequeno ele sempre tinha vantagem. Ao chegar na entrada e estando coberta, provava que não teria nenhum invasor. Ao entrar e andar sobre aquele caminho reto, com sua visão especial, a escuridão era como uma luz ofuscante. Sem dificuldades em atravessar, se deparou com o pior cenário: o oceano havia se elevado e tudo que ele conhecia já havia sido engolido. As gosmas vivas estavam espalhadas como enxames em todos os lugares. Esta montanha o salvou. Aquele lugar não era seguro e voltar seria mais prudente. Porém, havia a questão do que realmente ele teria que fazer. Com aquele avanço ao nascer do dia, certamente aquela caverna já estaria cercada por todos os lados. Ele já perdeu 5 horas de sua jornada e tinha que correr. Ele não era um herói ou coisa do tipo, mas de alguma forma se simpatizou com elas, mesmo não sabendo o que elas falavam. A fada sempre checava para ver se ele ainda respirava. Sem pensar muito em suas atitudes, começou a correr. Às 5 horas de ida, virou 2 horas de volta. O importante era que ele não avistou nenhuma criatura do oceano, então ainda tinha tempo. Quando chegou na caverna no meio da noite, o que ele mais temia aconteceu. Elas não estavam lá e provavelmente foram procurá-lo, pegando fôlego e bebendo o último gole de água naquele cantil, examinando os rastros dos pés descalços da druida. Conseguiu ver a que ele precisava para ir atrás. No final, elas foram para a montanha. Naquele momento, o medo o cobriu. Quanto tempo elas estavam à frente, e como seguir rastros e ser rápido ao mesmo tempo, a Ingrid daria conta, já que conseguia voar, mas a Fonami aparentava ser fraca até para correr. Tentando encontrar uma solução que ele não morreria, provavelmente não existia. Então apenas correu, já tendo uma boa ideia de como alcançá-las. Voltou para a caverna e a atravessou, e bem diante da entrada algumas gosmas andavam livremente. Logo começou a subir a montanha. Seja como for, se elas descerem para ir atrás dele, só havia aquele caminho. E para sua sorte, com o pouco tempo que escalou, foi abraçado por Fonami, que realmente estava indo ao encontro do perigo por causa dele. Enquanto Ingrid queria nocauteá-lo novamente. Para aqueles três que com o sol surgia, provou que eles eram os únicos naquela região. Um conto a ser